No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você melhora o teu foco e como eu fiz para melhorar o meu, mesmo tendo redes sociais, mesmo trabalhando com a internet, e como que você faz para alcançar o tão esperado, tão admirado pelos estudantes que é o hiperfoco. Eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade, não só a decorar. Eu sou Igor, eu falo sobre aprendizado e ajudo você que é estudante, que é universitário, que é concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar a sua forma de estudar. Se você é novo por aqui e ainda não me acompanha, ainda não acompanha os vídeos aqui do canal, já se inscreve que tem muito vídeo para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Confesso que eu estava com saudade de aparecer aqui para vocês, eu precisei ficar um tempo afastado porque eu tive que reajustar algumas coisas na minha vida, mas agora os vídeos vão voltar a todo vapor e sempre com soluções, estratégias que vão auxiliar e potencializar o processo de aprendizado de vocês. Bom, sem mais delongas, o vídeo de hoje é para focar principalmente, literalmente em foco e como a gente treina ele e como a gente consegue chegar no hiperfoco. Eu sei que o hiperfoco é uma coisa que é desejada e almejada por muitos estudantes, mas para entender sobre hiperfoco, antes a gente precisa treinar o nosso foco e treinar, ajustar ele para que a gente consiga melhorar nosso processo do estudo e aí sim chegar no hiperfoco. Esse vídeo vai estar separado em 3 pilares. Primeiro, o foco e como ele é treinável. Segundo, quais são os inimigos do foco, o que atrapalha o nosso processo do foco. E terceiro, como a gente chega, enfim, no nosso hiperfoco. Bom, primeira coisa, foco é algo que é treinável. E por ser algo que é treinável, ele pode ser melhorado ou piorado. Toda vez que eu vou explicar, quando eu vou dar aula, quando eu vou explicar para alguém sobre o processo do foco, eu sempre gosto de usar o exemplo da musculação. Assim como na musculação, se você começar a fazer o hábito diário de fazer musculação, você vai crescer teu músculo, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar mais reforçado, você vai ter mais resistência, você vai ter ganho de massa corporal e aí você vai ter uma resistência maior. Com o foco é a mesma coisa. Na musculação, em contrapartida, se você não fizer atividade física, se você não trabalhar o seu músculo, o que vai acontecer? O seu músculo ele vai começar a atrofiar. Se você perceber pessoas, por exemplo, que tem problema, que andam de cadeira de rodas ou passou por um processo que ficou muito tempo parado sem conseguir andar direito, o que acontece com o músculo, vamos dizer assim, da perna? Ele começa a enrijecer, ele começa a atrofiar. E por quê? Porque não está trabalhando mais o músculo, então ele vai começar a diminuir. Com o foco é a mesma coisa. Quanto mais você trabalha, mais ele vai crescer. Então, mais a tua concentração vai melhorar. Assim como quanto menos você trabalha ela, menos forte ela vai ficar, mais fraca, vamos dizer assim, menos resistência você vai ter. E isso vai atrapalhar o teu processo de concentração. Então, o que acontece? O que eu ouço muitos alunos e muitas pessoas falando, eu tenho foco ruim. Não, você não tem, você está com o foco ruim. Porque isso é uma coisa que você pode melhorar ou piorar. Isso vai depender de como você vai treinar o teu processo do foco. É isso que vai determinar como que você vai potencializar ele em si. Então, essa é a primeira coisa que você tem que quebrar. Não é que você já nasceu assim, é você está assim. Teu processo de foco está assim agora, mas ele pode ser melhorado ou ele pode ser piorado, dependendo das medidas que você tomar. Igor, mas como então que a gente vai fazer para conseguir melhorar ele, para conseguir exercitar ele igual a gente está falando sobre musculação? Bom, no foco, tudo que você precise ficar e exercer uma concentração em algo em específico, algo que seja único, isso é um ponto muito importante que vocês precisam entender. O foco, ele depende de concentração em um estado único, ou seja, em uma coisa em específico. Se você ficar tentando se focar em várias coisas ao mesmo tempo, você vai acabar se perdendo e o seu foco ele vai ficar fragmentado. E aí a sua concentração vai ficar fraca. Assim como não tem como você fazer 2 exercícios da musculação ao mesmo tempo. Você pode pegar 2 músculos num exercício, mas você não consegue fazer 2 exercícios diferentes ao mesmo tempo. Por quê? Você acaba fragmentando o teu processo de resultado que você ia ter. Imagina você fazendo um exercício de perna e ao mesmo tempo fazendo o braço. Você não vai ter o potencial dos 2 exercícios, porque você vai tentar fazer um e vai tentar fazer o outro. Você não consegue chegar ao resultado 100% de nenhum dos dois. Então, isso é a mesma coisa com o processo do foco. Quanto mais estímulos, quanto mais coisas tiverem, maior vai ser a sua dificuldade em concentração. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Treinar a concentração.
Os melhores exercícios de treino de concentração, segundo a ciência, segundo Harvard, é meditação, a principal delas, 10 minutos de meditação diária, mínimo ali, e jogos que façam com que você precise treinar sua concentração. Por exemplo, jogo de xadrez. Mas também tem pessoas que gostam de tricotar, gostam de pintar. Hobbies que você possa inserir na sua rotina para melhorar o seu processo de concentração. Quanto mais você precisar ficar focado em uma coisa só, melhor vai ficar o seu processo de concentração e melhor vai ficar a sua atenção no geral. Então, colocar exercícios que façam com que você demande de uma atenção única vai ser um treino de concentração. E aí eu já comecei a abordar também sobre a questão de essas várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai entrar na segunda fase desse vídeo, que é quais são os inimigos da nossa concentração, o que atrapalha o nosso processo do foco. E o que eu mais tenho visto, assim como desde quando eu comecei a trabalhar com o Instagram e trabalhar com rede social em paralelo aos meus estudos, eu percebi que a quantidade de hiperestímulo, o que é isso? Vários estímulos diferentes fazem com que o nosso foco fique cada vez pior. Então, quanto mais coisas eu vejo ao mesmo tempo, mais coisas eu faço ao mesmo tempo, pior é a minha concentração, porque eu preciso dividir a minha atenção em várias micro coisas. E aí eu não consigo ter resultado bom em nenhuma delas e não consigo melhorar e potencializar a minha concentração. Então, esse processo de hiperestimulação é o que mais vai atrapalhar o nosso processo de concentração. Não tem segredo, não tem erro, não tem como você fugir disso. Você vai precisar reduzir o hiperestímulo. O que é o hiperestímulo nosso hoje em dia? Hoje em dia, durante nós que somos estudantes e temos acesso à rede social. Rede social no geral, o Instagram principalmente, TikTok. O YouTube até não é tanto, porque o YouTube as pessoas entram um pouco menos e entram em momentos que estão mais livres. Mas essa hiperestimulação do dia todo faz com que a gente fique viciado nisso. Então o que acontece? A gente sempre precisa ter uma dose a mais de hiperestímulo. E aí o nosso cérebro fica carregado e por conta de ficar hipercarregado, o que vai acontecer? Você vai ficar viciado nisso. Eu gosto muito, apesar de achar muitas pessoas não acharem isso correto, eu trago a semelhança do processo de hiperestimulação com um vício. Pessoas que são viciadas em drogas no geral. Então, são pessoas que elas passam por um processo onde elas têm uma dependência daquilo. E a concentração, quando você tem muito hiperestímulo, é a mesma coisa. O que acontece? Você acaba pegando mais no celular sem motivo algum, você entra por hábito de entrar, isso faz com que você crie esse exercício de vício. E quando você precisa reduzir isso, você acaba gerando um vício. Então, o que acontece? Quando você senta para estudar, o que você quer fazer? Pegar no celular, você quer ver se não tem notificação, você quer ver se não tem alguma coisa outra para você fazer. Por quê? Você ficou tão viciado, você ficou tão ligado nessas hiperestímulos, nessas hipercoisas, que você não consegue mais fazer uma coisa só. E de novo, a melhor forma de você voltar e corrigir isso é reduzir. Só que o erro da maioria das pessoas é que todo mundo falava, você tem que reduzir, mas ninguém te mostra como que você reduz. E por isso que eu gosto de explicar, trazendo como se fosse um vício de uma droga comum que a gente tem aqui, por exemplo, o álcool ou a cocaína. Como que as pessoas tratam os vícios de pessoas que têm esse, como o álcool e a maconha? O que eles fazem? Eles não cortam o vício do dia pra noite. Não é assim, amanhã você não vai beber mais álcool, amanhã você não vai mais consumir droga. Não funciona assim. Você tem que cortar aos poucos. Você vai podando de pouco em pouco até você começar a criar resistência para ficar um dia sem, aí 2 dias sem. É assim que a gente faz. Na concentração, com o hiperestímulo, com esses vícios que a gente tem da rede social, é a mesma coisa. A gente tem que podar aos poucos. Como que a gente faz isso, Igor? A melhor coisa de reduzir, a melhor coisa a se fazer nesse processo é você começar a reduzir. Por exemplo, quando você vai ao banheiro, evita levar. Esse é o melhor já começo para você ter. Vai no banheiro, não leva o celular. Você vai tentar estudar um pouco? Tenta colocar o celular pelo menos uns 25 minutos desligado. Vai fazendo isso de pouco em pouco. Vou sair agora. Tenta não levar o celular. Vou ali na padaria comprar um pão. Tenta não levar o celular. E isso, de forma involuntária, vai fazer com que você desapegue um pouco. Que você não precise ficar toda hora nisso. Isso já vai ser um início. Só que tem outras coisas que potencializam. E aí agora a gente vai entrar na terceira fase que eu falei pra vocês, que aí agora a gente vai falar sobre como a gente introduz o hiperfoco. Para que a gente introduza o hiperfoco, a gente precisa, além de reduzir esses estímulos de forma pequenas, a gente precisa acabar com a ligação do tédio com rede social. O
que acontece? Hoje em dia as pessoas elas não conseguem mais ficar no tédio. O que é isso? Eu tô ali num dia tediante no domingo. Vamos dizer um domingo. O que acontece? Não tem nada pra fazer. O que a pessoa geralmente faz? Fica o domingo inteiro na rede social. Por quê? Ela não sabe o que ela faz com o tédio dela. Ela não sabe o que ela faz num dia que ela não tem nada pra fazer. E aí ela pega o celular e isso acaba fazendo com que você não saiba mais lidar com aquilo que é tedioso, aquilo que não fazer nada, aquilo que precisa de outras atividades, porque você desaprendeu a ter hobbies. Isso é um problema nosso, da nossa geração, não ter hobbies, não desaprender a lidar com as coisas como fazer outras coisas a não ser rede social. Então, a melhor coisa para você fazer para construir e melhorar o seu processo de hiperfoco, e até tem um livro do Chris Bale que ele fala, o livro se chama, se eu não me engano, Hiperfoco, se eu não me engano é esse o nome do livro, ele fala muito sobre a questão de você aprender coisas novas, fazer coisas diferentes no seu momento de tédio. Então, por exemplo, no fim de semana, ao invés de você ficar no celular, que tal você, sei lá, uma coisa que você sempre quis aprender? Eu sempre quis aprender a tocar violão. Por que você não senta para tentar aprender? Eu sempre quis, sei lá, sair fazer uma corrida. Vai e faz. Você lidar com o tédio de formas diferentes, não ser dependendo de uma rede social, de um celular, vai fazer com que aos poucos, involuntariamente, você vá desapegando. E por esse desmame, a gente vai acabar com o vício. E conforme a gente vai acabando com o vício, a gente vai melhorando o nosso estado de hiperfoco. Por quê? Conforme você vai colocando hobbies novos, você vai colocar hobbies que vão melhorar seu processo de concentração. Então, por exemplo, sair para uma corrida vai fazer com que você distraia sua cabeça e, querendo ou não, você tá treinando o teu processo de concentração. Assim como se você quiser, sei lá, aprender a tocar um violão, você vai ter que se concentrar no processo de aprender isso. E além de você estar aprendendo uma habilidade nova, você também vai estar treinando o seu processo de concentração. Então, fazer essas coisas são as que vão dar resultados efetivos. Então, não é só cortar a rede social, é suprir a necessidade, porque o nosso problema é colocar a vida toda nesse pilar, no pilar rede social. E aí, quando não tem rede social, você não sabe o que faz. Então, por exemplo, se eu tirar o celular de vocês agora, nesse exato momento, vocês vão saber o que vão fazer. Vocês vão ficar perdidos. Vocês vão começar a delirar, vão começar a ter um estado de abstinência, assim como uma pessoa viciada tem. Por quê? Não sabe lidar com o tédio, não sabe fazer outras coisas a não ser isso. E isso vai atrapalhar o teu processo de concentração. Isso vai atrapalhar os teus resultados no estudo. E a última coisa, e a mais importante em relação ao estado de hiperfoco que vocês precisam colocar, é que estado de hiperfoco é foco em uma coisa só. Se você vai sentar para estudar, é sentar para estudar e só ficar nisso. Não tenta ficar mudando o seu processo de foco. Mas Igor, eu não tenho concentração. Então você vai treinar reduzindo os estímulos. Mas o processo de hiperfoco só vem quando eu foco em uma tarefa. E se eu ouvir uma música enquanto estudo? Não, é só estudar. Não tem colocar outras coisas. É só isso. É uma coisa só. Hiperfoco é foco em um objeto apenas. É uma coisa só. Enquanto vocês ficarem tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, vocês vão só destreinar a concentração de vocês e vai acontecer a mesma coisa com aquela pessoa que para de fazer musculação, para de fazer atividade física. O músculo vai atrofiar e a concentração vai atrofiar. Isso é o problema que vocês não podem ter. Bom, e antes de finalizar esse vídeo, eu tenho que deixar aqui um recado muito importante para vocês. Vão abrir, se você está assistindo esse vídeo assim que ele foi lançado, vão abrir as vagas para o MIP, que é o meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. E ele vai estar com 50% de desconto. Mas para ter acesso ao link de desconto, você precisa estar no nosso grupo. O link para entrar no nosso grupo vai estar aqui na descrição. Assim como se você quer entrar para a minha mentoria também, o link vai estar aqui. Qual é a diferença do curso para a mentoria, Igor? A diferença é que para a mentoria você vai ter contato direto comigo, as aulas não são gravadas. Da mentoria é eu e você cara a cara, eu vou montar seu planejamento de estudos. Lá no curso você vai ter acesso à metodologia, mas não vai ter acesso direto, contato direto comigo. Vai ter acesso ao meu suporte, mas não direto comigo. Se você sentir que a mentoria é para você, se inscreve para a mentoria. Se você sentir que o curso é para você, é o que cabe no seu orçamento, se inscreve no curso. O que eu deixo aqui é, vocês precisam fazer coisas diferentes para obterem resultados diferentes. Não adianta você querer que o teu estudo mude se você não buscar aprender sobre o processo de aprender. Isso é o ponto que eu deixo aqui para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!